Olá, graça e paz no seu coração. Deus te abençoe e te dê forças para prosseguir no seu propósito. Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que aconteceu com Ismael. Ismael viveu um momento difícil em sua vida quando ainda era muito jovem, quando era um garoto. Ismael era filho de Abraão com uma escrava egípcia chamada Agar. Aconteceu que uma certa ocasião ele zombou do seu irmão Isaque, riu dele, caçoou. Isaque era filho de Abraão com Sara. Sara ficou muito chateada com essa situação e pediu para Abraão se livrar deles. Veja o que diz o texto em Gênesis 21, 8-10. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão atendeu o pedido dela, com autorização de Deus, mesmo que ele ficou com muito pesar. Deus tinha um propósito para Ismael também, em um outro lugar. Mas observe, da noite para o dia, Ismael estava sem a companhia do pai, do lugar onde morava, do convívio daquelas pessoas, do seu ambiente onde ele cresceu, dos servos, dos animais, da alimentação que tinha, e teve que sair apenas com um odre de água e com pão. Veja o versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Bérseba. Pense na dor que Ismael sentiu. No percurso, acaba a água e o que Agar faz? Deixa Ismael debaixo de um arbusto e fica de longe porque não queria ver o menino morrer. Agora, pronto, a tristeza de Ismael estava completa. Longe do pai, sem água, e agora a mãe não está por perto no seu momento mais difícil. Detalhe, ele ainda é um menino. Talvez a sua situação seja semelhante à de Ismael. Você não pode contar com a ajuda de ninguém e talvez as pessoas que deveriam cuidar de você se afastaram. Mas Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Quem entrou em ação nesse momento? O céu. Veja o versículo 17 e 18. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. O céu veio conversar com Agar. Deus ouviu o choro do menino. É interessante porque os dois estavam chorando. Tanto Agar como Ismael choravam. Quando a gente lê o texto, nós podemos comprovar isso. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Por que a Bíblia não mencionou que Deus ouviu o choro de Agar? Com certeza Deus escutou o choro dela também, mas pode ser que Deus discerniu o tipo de choro naquele momento. Pode ser que o choro de Ismael fosse um choro de arrependimento, de dor, de tristeza, de aflição, de quebrantamento. Deus sabe distinguir o tipo de choro que está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Quando meus filhos eram pequenos, dependendo do tipo de choro, eu sabia se era de fome, se tinha machucado, o que era. Da mesma forma, Deus conhece o nosso clamor e o nosso choro. Estou aqui para te dizer que Deus está ouvindo o seu choro, o choro de não saber o que fazer, de não encontrar uma saída, uma solução. Mas veja o que Deus fez. Deus alinhou Agar com as suas responsabilidades de mãe, ou seja, olha o que diz o versículo: vai lá onde você
deixou o menino, pegue ele pela mão e o levante. Olha o versículo 19 e 20. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ismael saiu daquela situação. Ele ficou bem. Quando não tinha mais o que fazer, Deus entrou em ação. Da mesma forma, Deus lhe conduzirá à solução da sua causa, dos seus problemas. Ele vai te ajudar, te dar a direção do que você deverá fazer no meio desse deserto. Ele é a nossa solução, Ele é o nosso socorro. Vamos orar nesse sentido? Senhor, eu oro por essa pessoa que me ouve nesta hora. Talvez esteja sentindo-se como Ismael se sentiu ali naquele momento, abandonado, sozinho, sem água, sem esperança. E as pessoas que ele mais amava, que deveriam protegê-lo, agora estavam distantes. Sentiu, Senhor, a falta do amor, a falta do aconchego, a falta de humanidade. Agar, em seu desespero, não quis vê-lo morrer e se afastou, mas era bem melhor que, se ele fosse morrer, que ele morresse acolhido, aconchegado ali nos braços da mãe dele, no colo. Mas o Senhor não deixou ele ali abandonado. E o Senhor providenciou forças para Agar, abriu os olhos dela. Ela pôde ver a água, buscar e levantar Ismael. Por isso eu te peço, Senhor, que nesse dia o Senhor levante essa pessoa que me ouve nesta hora. Se ela estiver caída, sem esperança, Senhor, que ela possa se apropriar dessa palavra e saber que o Senhor vai fazer algo, que o Senhor vai enviar o socorro, que o Senhor vai abrir os seus olhos para que veja uma saída, uma solução. Então oro por ela, por sua família, que o Senhor erga esta família, Senhor, como uma coluna, que o Senhor dê amor, prosperidade, paz, que ela ainda tenha muitos motivos para sorrir. Ismael ficou bem, Pai, e essa pessoa também quero declarar que vai ficar tudo bem. Eu oro por ela, em nome de Jesus. Amém.